Sejam muito bem-vindos à continuação da nossa consagrada estação noturna para as profundezas desse imenso iceberg de putaria e insanidade que é o Adult Swim. Estamos adentrando águas desconhecidas, coisas que apenas um fã assíduo do canal sabe. Programas obscuros, bizarrices, enfim, só coisas interessantes para ver aqui. Enfim, como muitos já devem saber, o vídeo vai ter um linguajar totalmente anti-family friendly, ou seja, você vai ouvir e ver muitos conteúdos maduros porque eu tô foda-se para o algoritmo e o family friendly, claro. E eu acho que usar um linguajar mais maduro deixa já é claro que esse vídeo não vai ser direcionado para crianças e também combina com a estética do próprio Adult Swim. Então, esteja avisado. Enfim, apertem os cintos, sentem e relaxem seus confortos e vamos descer mais fundo nas profundezas do iceberg do Adult Swim. Camada 5. As profundidades. Apollo Gauntlet. Trata-se de uma adaptação de uma websérie com o mesmo nome que foi lançada em 2012 na Rugburn, e pelo que pesquisei, essa empresa produz umas séries bem bizarras. Série é muito fodida. Apollo Gauntlet é uma de suas produções, criado e escrito por Melis Langlois, Desculpa se eu pronunciei errado. e dirigido por Greg Franckley. A história é a seguinte: Apollo Gauntlet é o pseudônimo de Paul Cassidy, um agente da polícia de Winnipeg, Manitoba, que é enviado para uma sociedade medieval futurista pelo Dr. Begnon. O seu nome deriva do par de manoplas falantes e sensíveis que usa juntamente com seu traje mágico. Nessa sociedade, Apollo Gauntlet luta contra o mal enquanto tenta capturar o Dr. Begnon. Que nome criativo, cara. Simplesmente só tem uma letra extra no nome. E esse é mais um caso de fracassos do Adult Swim, já que essa série só teve 6 episódios, com o piloto sendo exibido em 4 de dezembro de 2016, que anteriormente foi lançado no site oficial da Adult Swim em agosto daquele mesmo ano, enquanto a série foi exibida só em 9 de julho de 2017, contendo apenas uma única temporada. E o fato que me chamou a atenção foi que um dos personagens na série foi interpretado por nada mais nada menos do que o Tom Kenny, ou seja, o fucking dublador do Bob Esponja. Os críticos adoraram a série e perceberam inúmeras referências às séries dos anos 60, como He-Man, mas o público não teve a mesma reação, já que não teve tanta audiência no canal. Baby Blues. Baby Blues é uma sitcom que é uma adaptação de um quadrinho que foi criada por Rick Kirkman e Jerry Scott, produzido pela Warner Bros. Os primeiros 8 episódios do programa foram exibidos no canal da Warner, enquanto os outros 5 foram exibidos no Adult Swim, totalizando 13 episódios. O show teve mais uma temporada produzida, porém ela nunca foi exibida e provavelmente nunca vai ser, já que um dos próprios criadores afirmou que a segunda temporada do show foi cancelada. Esse show também foi exibido no Brasil, com o nome de Baby Blues, uma família animada. A dublagem do programa se encontra parcialmente perdida, porque apenas 4 dos 13 episódios foram exibidos no SBT. O programa tem como alvo um casal que vive em um bairro tranquilo, com vizinhos bem barulhentos. Eles descobrem a alegria e as dores de criar uma menina recém-nascida em um mundo complicado. O pai, Daryl, mantém a vida familiar com o emprego para um salário, digamos, aceitável, enquanto sua esposa, a Wanda, fica em casa e cuida de sua filha, a Zoe. Eles recebem a ajuda do sua babá Busy também para poder cuidar da filha. E a série também apresenta outra família chamada Bittermans, que é composta por Carl, que é um militante que está sempre estudando habilidades para sobreviver a crianças barulhentas e desagradáveis. Mais tarde, o programa foi exibido no canal da TBS e no Teletoon at Night, que digamos que é um bloco de programação noturna ao canal Teletoon, que tem uma proposta similar ao Adult Swim. Beware the Batman. É uma série feita em computação gráfica que é baseada nos quadrinhos do Batman. Quem mais seria, né? Produzido pela Warner Bros. Em parceria com a DC, a série foi ao ar no Cartoon Network no dia 13 de julho de 2013, como parte do bloco DC Nation, que, como o próprio nome diz, é um bloco que transmitia animações da DC Comics. A série substituía Bravos e Destemidos, que provavelmente você já deve ter assistido no Bom Dia e Companhia quando era mais novo. Diferente de seu antecessor, essa série só teve apenas uma única temporada com 26 episódios. O show foi removido da grade do Cartoon Network depois de 4 meses de sua estreia sem nenhuma explicação prévia. Depois do hiato, os episódios restantes da série foram exibidos no Toonami, que é um quadro do Adult Swim que eram exibidos animes, que até hoje tem inclusive. Com os 26 episódios já exibidos no canal, a série então estreou no Canadá, pelo canal da Teletoon, onde resultou em seu cancelamento. A premissa do show nos leva nos primeiros anos de Bruce Wayne, o Batman, que é dublado por Anthony Rui Vivar, sendo o Cavaleiro das Trevas na cidade de Gotham. Ao passar da série, o personagem vai
vai evoluindo suas habilidades em combate com a ajuda do seu mordomo Alfred, que é dublado pelo J.B. Blank. Ele apresenta Bruce e a sua afilhada, a Yamashiro Tatsu, uma artista marcial e espadachim, que é dublada por Sumali Montano, uma atriz que antes de começar sua carreira trabalhava como analista de banco de investimento em Nova York e Hong Kong. Ela tem o papel de proteger o Homem-Morcego e ser a parceira dele durante o combate ao crime. Algo interessante que vale a pena comentar, pelo fato da série ser feita em computação gráfica, alguns objetos da série tiveram que ser refeitos para poder completar a animação. Por exemplo, o cinto do Batman que ele usava no traje teve que ser totalmente refeito com papelão e usado pela equipe de design de Murakami para testar a movimentação do cinto. O Batmóvel também sofreu essa alteração, já que foi inserido uma certa quantidade de peso no veículo enquanto ele se movimentava nas ruas da cidade. Por preocupação de algum erro acontecer durante a produção do programa, por isso colocaram muitos pesos no veículo. O Cartoon Network declarou a série como um fracasso financeiro e decidiu cancelá-la ao lado da equipe de Titã Sibiônico, que é outra série esquecida do Cartoon Network. O Toonami decidiu então exibir os últimos 7 episódios da série em 28 de setembro para evitar o cancelamento repentino da série. Brad Neely Hank Nelly Scopio Pepio. Do mesmo criador de China Yell, citado na parte 2, caso você não ouviu, veja para poder entender melhor o que eu tô dizendo. Enfim, o show é basicamente um compilado de curtas-metragens, rotinas singulares, e algo que acontece frequentemente uma animação, como as perseguições de Tom e Jerry, e também algumas canções, totalizando 11 minutos de programa. Essa série, como as outras que foram citadas anteriormente, também só teve uma única temporada, após o cancelamento no dia 15 de novembro de 2016. Alguns esboços da série duravam apenas alguns segundos, contando com o elenco principal composto pelos dubladores Afton Crockett, Lana Glazer, Daryl Hammond, Galbraith, Sidway e Neely, que forneciam vozes aos vários personagens, contando até convidados especiais em alguns episódios. E algo que causa uma certa estranheza é o título da série. Porra, ele é totalmente aleatório, contendo um monte de palavras sem o menor nexo. E sim, esse título é propositalmente ruim, sendo feita com a junção de palavras favoritas dos produtores da série. O título original seria um verdadeiro tapa na cara dos telespectadores. O título original do programa era basicamente TV Sucks, que traduzido fica algo como TV é uma merda. Como podemos ver, é um título bem convidativo, né? Um título bem convidativo. Um crítico analisou o programa e achou ele totalmente sem graça, e citando que o programa só agradaria os fãs de uma programação mais underground e bizarra do Adult Swim. Decker. A série acompanha as aventuras de Jack Decker, que é interpretado por Tim Hayden. Provavelmente vai ser o nome que vocês mais vão ouvir durante essa programação. Decker é um agente conservador da CIA, de Jack Barry, em suas tentativas de derrotar inimigos como o Talibã, o Estado Islâmico, o Conde Drácula, Não sei por que caralhos, mas vamos adiante. a ciência ambiental e, por fim, o presidente liberal Jason Davidson, que é interpretado por Joe Steves. Em sua busca para salvar a América, Decker é ajudado pelo mestre dos códigos da CIA, o fanático por filmes Jonathan Kington, que é mal pronunciado, sendo chamado de Kington ou Clinton. A série também tem uma ligação com a série On Cinema, citado na parte 2, sendo basicamente uma representação das paixões da versão fictícia de Heidecker. A produção da série é totalmente fodida, contando erros de CGI, política ostentativa, Animações feitas com cor. citações erradas e edição merda. Tudo feito propositalmente para ser engraçado. A série também tem cenas bem exageradas, como na segunda temporada, em que o protagonista canta uma música chamada Our Valors Are Under Attack, o que traduzindo ficaria algo como Nossos valores estão sob ataque. É, uma música nem um pouco política, né? E a mesma foi escrita pelo criador. Com o passar da série, o CGI passava a ser mais frequente, porém usado sempre de maneira bosta. Aí parece que os efeitos nem sequer foram finalizados. Enfim, uma completa desgraça. The Eric Under Show, 2009 Pilot. Trata-se de um piloto do talk show americano The Eric Under Show, que nunca foi exibido na televisão. O piloto foi filmado em 2009 por Eric e seus amigos, incluindo o co-apresentador do programa, Hannibal Buress, e os realizadores Andrew Bergeron e Kitao Sakurai. Desculpa se eu pronunciei O errado. piloto foi intitulado de The Eric Under Show, que é basicamente The Eric Under Show, só que pronunciado de uma maneira toda drogada. Eric estava falido e fazendo anúncios e stand-ups aleatórios, tendo até que atuar como um homem das cavernas para a Jayco, quando estava produzindo o episódio piloto do programa. Ele foi filmado em uma bodega alugada e editado pelo próprio Eric, dando no total de 7 minutos de episódio, para ser exibido em outras emissoras de televisão. O piloto, embora não exibido, ajudou a vender a série, que não podia ser apresentada apenas em roteiro. O show então estreou no Adult Swim no dia 20 de maio de 2012. Atualmente esse piloto está parcialmente encontrado, e até o momento temos 2 clipes encontrados, com um deles tendo o Eric vestido do mascote do McDonald's, e também no Adult Swim Festival de 2020, que foi realizado no dia 13 de novembro, o especial da 5ª temporada, exibindo pequenas partes desse piloto. Fat Guy Stuck on Internet.
A série trata de Ken Gaberling, que é o principal programador da Young for Live Interactive, mas também ele é um completo cuzão. Depois de derrubar a cerveja nos teclados do seu computador, o mesmo é sugado para dentro do computador, entrando nos confins mais profundos da internet. Lá ele descobre que é na verdade o escolhido para salvar aquele universo cibernético de um vírus super poderoso conhecido como Nanopest, acompanhado de um par de programas humanoides chamados Bit e Byte. O que são claras referências a coisas eletrônicas, né? Ken então embarca em uma aventura para salvar na internet e depois retorna para sua vida tradicional. Enquanto isso, ele está sendo caçado pelo caçador de recompensas de lixo branco, Chains. Originalmente, ela era uma websérie que era feita em 2005, criada por John Gambling e Curtis Green, dois comediantes que eram conhecidos como The Cowboy e John. A série antes tinha apenas o sobrenome de um dos criadores e possuía o mesmo enredo da adaptação que teve na televisão, só que tendo um orçamento menor e um linguajar mais escrachado. A série era exibida em episódios de 5 minutos no canal 102. A série então se tornou a série mais longa do canal, dando um total de 8 episódios, incluindo um episódio final de 17 minutos. Além dos curtas, que também foram exibidos como parte de uma série chamada Amantes, do canal Fuse TV. Em janeiro de 2007, o Cartoon Network anunciou que eles tinham encomendado os criadores para produzir uma reversão da série como parte da programação do Adult Swim. O Adult Swim então renomeou a série para Fat Guy Stuck on Internet, que traduzido fica cara gordo preso na internet. É, um título que os próprios criadores odiaram, eles detestaram essa bosta. Acreditem se quiser, mas a série inteira foi filmada em um armazém que fica localizado em Bushwick, no Brooklyn. Em 2008, a série foi estreada ao vivo no teatro Upright System, Bridge, em Nova York. A série é uma mistura de chroma key, objetos duros, miniaturas, pinturas foscas e animação computadorizada para militarizar o lugar onde a série se passa, sendo tudo mal feito de propósito, como os cabos de vassoura sendo usados como espadas laser. Fish Center Live é um talk show que foi descontinuado, criado por Mike Lazo, Dave Bonowitz, Andrew Cho, Matt Hanger, Christina Longer e Max Simon. A série foi estreada no site oficial do Adult Swim em setembro de 2014 e estreando na televisão em fevereiro de 2015. A série foi finalizada em 25 de novembro de 2020, totalizando fodendo os 1.400 episódios. Puta que pariu, mano, é One Piece, mano. O programa, que era apresentado semanalmente, era basicamente uma análise de imagens de peixes tropicais nadando em um tanque. Os peixes são classificados de acordo com seus pontos, que são concedidos quando os peixes completam uma série de provas, incluindo uma Coin Quest. O programa também tinha uma linha telefônica, que originalmente a maioria dos ouvintes eram apenas outros funcionários do Adult Swim. Porém, com o passar do tempo, depois que mais provas foram adicionadas, o número de pessoas de fora só foi aumentando. Durante a pandemia, o programa passou a ser feito online, com os apresentadores começando no Zoom, um app de videoconferência que você provavelmente já deve ter usado. Inclusive eu. Com o passar do tempo, dois apresentadores tiveram que se ausentar da série, devido a assuntos pessoais, com um deles retornando apenas nas últimas semanas de exibição. O programa então foi reduzido para apenas 3 dias por semana durante o mês de setembro, funcionando apenas durante 2 horas de terça a quinta, sendo transmitido na Twitch e no YouTube. Em novembro de 2020, a Warner Media anunciou diversas demissões, o que acabou afetando o Adult Swim. Entre essas demissões, quase todos os apresentadores do show foram demitidos, menos o Max Simone, levando ao cancelamento dos streaming. E como não deve ser surpresa, já que se trata de um produto do Adult Swim, o programa já se envolveu em polêmica, graças a 2 cosplayers da Dragon Con, que alegaram ter envolvimento com o Adult Swim e o Cartoon Network. Eles usavam chapéus que diziam "façam Fish Center Live bom de novo" e estavam vestidos como as torres gêmeas quando estavam sob ataque terrorista, o que deu uma baita repercussão, com as imagens sendo compartilhadas no Facebook, Reddit e Twitter. Freaknik, The Musical é um especial musical produzido por T-Pain, o renomeado rapper americano, onde o mesmo dubla um fantasma chamado O Fantasma de Freaknik, além de outros nomes famosos da música que participaram dessa série, como Lil Wayne e Snoop Dogg. Em março de 2010 foi exibido um musical que era baseado no festival musical com o mesmo nome, que costumava ocorrer em Atlanta, na Geórgia. Uma trilha sonora foi disponibilizada pela Jive Records e pela Nappy Boy Entertainment em abril de 2010. A versão tem cortes de 49 minutos do musical foi lançada em DVD e em outros tipos de mídia. O filme começa em uma festa que um grupo de jovens adultos dizem ser a melhor festa que eles já participaram. O idoso se junta à festa e conta a história de Freaknik. Ele relata que Freaknik fez a maior festa de todas, até que ela foi desfeita pela polícia em 1998. Ele afirma que a polícia havia matado Freaknik, enquanto Kid and Play tenta afirmar que o mesmo é uma lenda urbana, como Candyman, do filme com o mesmo nome. Enquanto Kid está olhando para o espelho, o restante é comido por um enxame de vespa, tipo do puro foda-se. O grupo
grupo então fica sob o comando do tal idoso para poder invocar a Freak, no qual aparece como um fantasma no seu passado. Esse transmissor original na TV americana, o musical foi assistido por quase 800 mil pessoas, com idades entre 18 a 34 anos, sendo a marca de segundo programa mais assistido do Adult Swim naquela noite, ficando apenas atrás uma reprise de um episódio de Family Guy. A série teve uma recepção mista da crítica, levando uma nota de 6.1 de 10 da IGN, que categorizou o programa como passável, assistível. Tá pra se assistir de boa, vai. Gemuseto. Criado pelo mesmo cara que fez Fish Center Live, Gemuseto nos apresenta Makazu, um esportista e ladrão de relíquias que desafia constantemente deuses de várias religiões diferentes por conta de suas relíquias, e o seu companheiro, o urso voador da dimensão do bolso traseiro. Desculpa se a tradução ficou um cu. E os dois estão em busca para pegar os tesouros dos deuses incas, enquanto são perseguidos por Bandy Rivers, um membro da Interpol contratado para impedir Makazu. A primeira temporada do programa consiste em uma paródia de animes, usando animações horríveis de forma intencional, mudando a qualidade dos fios de desenho, juntando com um humor sem sentido e vulgar. O programa também apresenta segmentos entre episódios e partes, sendo elas as aberturas alternativas para cada parte, partes educativas sobre a religião inca, flashbacks sobre desafios enfrentados pelo protagonista e comerciais falsos sobre brinquedos usados para apenas promover a série. A primeira temporada do show foi inteiramente passada na madrugada de 1º de abril de 2019. O show então teve sua segunda temporada, anunciada no Dia da Mentira de 2020. Antes da brincadeira da noite começar, a segunda temporada foi exibida como uma parte do Toonami, com cada episódio tendo uma duração de 11 minutos. A segunda temporada teve um pequeno teaser do primeiro episódio na noite do Dia da Mentira de 2020. A temporada estava prevista para o dia 25 de setembro de 2020, sendo adiada para o dia 8 de novembro daquele mesmo ano. O plot da segunda temporada é basicamente o mesmo depois do fim da primeira temporada. Hot Thrift. Trata-se de mais uma série sobre FBI, criada por Brain Weasel e produzido por Stupid Buddy Studios e Justin Roiland Sullivan Cart Productions, o mesmo estúdio que produziu Rick and Morty. A série estreou dia 14 de janeiro de 2018 e foi renovada para uma segunda temporada em 7 de maio daquele mesmo ano, estreando a mesma em 24 de fevereiro de 2019, porém o Adult Swim cancelou a série em 16 de maio, depois de 2 temporadas. A série gira em torno de Mark Breskin, no qual trabalha ao lado de seu parceiro, Donald French. Os dois colaboram com a sobrinha de Mark, a Jen, e seu cão-falante covarde, Shuby, que é dublado por Justin Roiland, O qual eu não vou citá-lo mais aqui, devido às suas recentes alegações. O grupo é responsável por investigar fenômenos paranormais. Eles enfrentam monstros e as forças do mal, mas às vezes matam os adversários do bem, sem nem pensar duas vezes, usando argumentos como o de seguir ordens, emoções à flor da pele, ou até mesmo a própria Bíblia. Ou seja, mais uma série que pode fazer pessoas cristãs ferverem de raiva. Joy Pera, Grocery List. Eu sei que citei isso na parte 1 desse iceberg, porém a edição e o áudio daquele vídeo estavam uma verdadeira merda. Sério, até o desenho da capa dele era horrível. Portanto, vou citá-la aqui novamente. Isso se refere a um episódio de uma série do Adult Swim chamada de Joy Pera Talk With You. E sinceramente eu acho uma das séries mais liminares do canal. Sério, veja só essa promo e veja se não é bem solitário. Sim, como eu disse, bem solitário. Mas a questão é que no episódio, Joe Parrott leva para a mercearia, o mesmo está no meio de uma mercearia, fazendo suas compras semanais. E bom, na sua lista do que comprar tem inúmeras coisas, como frutas, verduras, suco de laranja, café, enfim, básico do básico. Mas a questão interessante disso é que o Adult Swim realmente criou uma lista no seu site, onde você pode adicionar literalmente o que quiser nessa lista. Não é à toa que são os episódios mais favoritados e bem avaliados do programa, justamente da interação com o público, algo simplesmente foda. Mary Shelley Frankenhole é uma série stop motion que foi lançada em 25 de março de 2012, contendo 20 episódios dividido por 2 temporadas. A premissa da série nos conta sobre o Dr. Victor Frankenstein, que dominou completamente a imortalidade e também criou um número infinito de buracos de minhoca, ou Frankenholes, em algum lugar do leste da Europa, que está repleta de monstros e forças sobrenaturais, em qualquer período do passado e futuro, permitindo que figuras históricas e celebridades que procurem serviço do médico o encontrem. Aí você deve estar se perguntando: Ok, Kaká, eu já entendi que esse cientista é praticamente o fodão das galáxias, mas eu tô por que caralho essa série tá lá na puta que pariu desse iceberg? Isso se deve a um episódio que sequer foi transmitido na televisão, chamado de Mother Teresa. A trama do episódio foi tão pesada que os criadores optaram por não exibi-lo na TV. O episódio começou com uma mulher no seu ritual diário de tomar um belo banho em uma banheira, porém ela finge não saber que estava sendo observada por algum tarado naquele lugar. O tarado em questão é um homem invisível, o qual sempre está dentro do banheiro enquanto as mulheres ficam nuas. Esse aí tá pior que o Sandy. Até a própria mulher sabe que ele é um permitido, então o proprietário da mansão vai ver o que estava rolando e tira
tira um sarro com a cara do Homem Invisível. Então uma mulher chamada Madre Teresa bate na porta da mansão pedindo ajuda. Então ela foi convidada a entrar. A mulher então relata que havia engravidado por fazer inúmeros favores a várias pessoas que ela nem sequer se lembra. E sim, é esse tipo de favor que você tá pensando. A mulher então solicita que o bebê vá embora. Se é que você me entende. Então os cientistas falam que eles podem ajudá-la, mas eles pedem em troca para que a pobre senhora limpe a mansão. E como ela não sabe recusar um favor, ela aceita. Isso vai ficando cada vez recorrente com o passar do episódio. Então a cena corta para um diálogo do Homem Invisível com a garotinha, mas não é tão relevante, então vamos adiante. A mulher então é transformada em uma verdadeira serva, já que ela fazia absolutamente tudo naquela mansão. Ou seja, ela era forçada a fazer algo por causa da insistência dos cientistas. O que me fez já não ir com a cara deles. Até a mulher da banheira agora percebe mimos da Madre Teresa, com a mesma preparando a água e dando banho nela. Então o Homem Invisível está por lá novamente, e a Madre pensa que é o diabo que está por aquele lugar. Agora dá pra ver o porquê que esse episódio foi bem polêmico. Eles simplesmente fizeram uma sátira com uma mulher com alta influência religiosa e colocando ideias no qual a mesma achava absurdo, como a ideia de tirar um bebê do ventre e matá-lo. Voltando ao episódio, a cena então corta para um zumbi bebendo em um bar, com o Homem Invisível falando que a Madre Teresa estava por lá e estava fazendo um favor. O zumbi então se interessa e fala para ele contar mais sobre. E então vemos a Madre Teresa reclamando bastante do trabalho árduo e pesado que ela está fazendo. E então o zumbi pede se ela pode fazer um favor a ele, mas a mesma recusa pela primeira vez, fazendo o zumbi chorar e ser tirado do lugar. A mulher então decide entrar na banheira e tomar um banho refrescante para relaxar os nervos. Então ela descobre que o Homem Invisível estava ali por perto com a mesma pulando em cima dele. E então o episódio acaba com o zumbi olhando aqueles dois. E bom, eu vou passar a cena final para vocês verem e tirar suas próprias conclusões. I feel nothing, wonderfully big nothing. It's like you're not really there. No, I am here. Oh, stop. No. Hey, you're not there. Oh, yes. Oh, yes. See me. Feel. Oh, look at my. Never mind. Oh, yes. Oh, yes. Put your head. Look into my É, tem vezes que o Adult Swim extrapola todos os limites também. Minority. Trata-se de uma série que faz referência a inúmeras minorias. Sério, tem até referência aos Illuminatis na série. São 5 super-heróis que são representados por espécies de preconceitos contra a minoria, sendo ele Dr. Wang, a calculadora humana chinesa, o líder do time, da minoria, sendo um paraplégico que possui habilidades mentais poderosas após ele beber a própria urina. Puta que pariu, que nojo. É o Jeff, um mexicano acima do peso e bigodudo que luta contra o crime com o soprador de folhas 3000, a arma mais mortal de todo o universo. Sua máscara é um sombreiro puxado até o meio da cara, com buracos para os olhos, um clássico estereótipo ao México. Fasto, um afro-americano no qual é conhecido como o homem mais rápido que já existiu. Ele tem o poder de seduzir ou causar um charme em toda mulher branca na área imediata. Ele usa uma máscara verde, uma camiseta, calça jeans cortadas, meias de tubo listradas e tênis. Gil Kano, um homem de barba branca imensamente musculoso, com o kippah, um chapéu que é usado pelo povo judeu para indicar temor a Deus, que ele serve para usar como um frisbee mortal, igual a Mulher Maravilha fez com sua tiara, e também uma estrela de Davi, que possui os poderes da fé judaica, e a fúria de um vulcão em erupção depois que ele foi derrubado acidentalmente pelo Dr. Wang, e ele está sempre gritando o mais alto que ele puder. E por fim, para finalizar a lista de personagens principais, Non-Stop, um indiano que é dono de uma loja de conveniência. Ele é imune a balas e a fogo devido à sua pele que é revestida a chumbo. O plot do programa acompanha esses 5 super-heróis que unem forças para lutar contra vilões, que são em sua maioria conceitos discriminatórios. Claramente essa série é uma sátira à série de super-heróis de histórias em quadrinhos, já que tem até uma referência a um vilão da Marvel, o personagem Galactus, que é uma óbvia referência ao Galactus, destruidor de mundos. Mortal Warrior Alone. Ok, esse tópico vai ser difícil até pra mim que estou gravando os áudios desse vídeo nesse exato momento, mas eu vou falar com as palavras menos pesadas. Esse se trata de um episódio de Mortal Warrior, onde o próprio Warrior não aparece nele, algo que é único nessa série. O episódio gira em torno da enfermeira Bailey, Miss Suk-tan e Miss Sensor Doll, 3 mulheres morotônicas que vivem em uma casa isolada. A enfermeira então brinca de casinha com ossinhos de pelúcia, no qual ela chama como família, pois sofre com solidão devido a um medo constante, porque ela sente das pessoas só se portarem com ela por causa de sexo. Ela
ela sofre um colapso quando os dois ursinhos caem em suas costas, quando um dos ursinhos cai em suas costas, em uma posição sugestiva, dando a entender que no qual representa seu marido só se interessa por sexo também. Agora chegamos à parte mais delicada e perturbadora da história, na minha opinião. Miss Crichton já havia sido violentada por Miss Cripple, no qual ela engravidou do mesmo, em seguida com um bebê indo de Sayonara. Mas a mesma continua apaixonada por ele, porque ela experimentou uma gratificação sexual através dele. Sim, e só vai ficando cada vez mais sombrio. E temos a senhorita Sensor Doll, que é obcecada por ovos de galinha, pelo fato dela não ter ovos humanos. Quando ela era criança, ela presenciou que sua mãe tinha sido órgãos sexuais removidos através de uma cirurgia. A sua imaculidade lhe deu um complexo de Deus, e ela pode estar planejando algo sinistro, com a mesma tendo réplica de sua cidade, dos cidadãos dela. E como eu disse, bem pesado, até pra mim. Sendo dos tópicos no qual eu não tive nem forças pra assistir, pois esses temas me deixam com uma sensação péssima, e não recomendo a ninguém ver esse tipo de episódio, então vamos adiante. Neon Joe Werewolf Hunter. Trata-se de uma série que originalmente foi ao ar no Adult Swim, como 5 episódios de uma minissérie, criada por John Glasser. A série foi originalmente ao ar consecutivamente da noite do dia 7 de dezembro de 2015 ao dia 11, produzida pela Que aliás é uma das empresas com o logo mais bizarro que eu já vi. A primeira temporada do show foi filmada em Palisades, Nova York. A série gira em torno de um caçador de lobisomens profissional que toma medidas extremas para ajudar o xerife a lidar com seu passado. Joe, formado em caça-lobisomens e ingeriu seu bar dos sonhos com temática tropical, recebe uma visita explícita do seu passado. E agora ele tem que resistir à tentação de ceder a sua raiva. A segunda temporada do programa estreou em 22 de maio de 2017, finalizando no dia 26, totalizando 10 episódios. Só é uma série bem curtinha, dá pra finalizar a série em menos de algumas horas. Newsreaders. Leitor de notícia, traduzindo para o português. É um spin-off de Children's Hospital, que é apresentado como se fosse um jornal mostrando notícias fictícias. A série estreou no dia 17 de janeiro de 2013. Olha, desde o meu aniversário. E terminou no 13 de fevereiro de 2015, totalizando 24 episódios, dividido por 2 temporadas. E é isso. Não tem muito o que dizer sobre esse show, já que não tem muitas informações sobre ele na Wikipedia ou em algum lugar que armazenam informações sobre Adult Swim. Perfect Hair Forever. Você provavelmente já deve ter ouvido esse nome antes. Esse foi o desenho que o Adult Swim exibiu do fim ao começo no dia da mentira de 2007, acompanhado de legendas e uma imagem VHS fodida, parecendo um anime mal preservado. A série gira em torno de um garoto chamado Gerald Ball Z, e é uma clara referência a Dragon Ball Z, e é notável que ao passar da série tem muitas referências ao Dragon Ball. Tem até um mestre Kami no desenho, o Uncle Grandfather, que é um velho careca e gordo viciado em putarias. Gerald está em busca do cabelo perfeito para poder remediar sua calvície prematura. O cara já tá calvo na juventude ainda. Em sua jornada, ele se junta a inúmeros parceiros estranhos. Ele então enfrenta Koifu, o vilão da série, e seus capangas por razões que foda-se. Os roteiristas nunca explicaram a razão pra isso. A série é um spin-off de Space Ghost Costa a Costa, já que um episódio foi ao ar depois da estreia da série, com o mesmo aparecendo sendo um papel real ou um personagem de fundo em todos os episódios da série. Resumindo, é uma série de um calvo tentando ter mais cabelo. Hair Sonic Figure Decapitated for Robot Chicken Scat. Isso se refere a uma sketch de Robot Chicken, onde o Sonic está na Green Hill e acaba correndo em direção à armadilha, no qual o mesmo acaba morrendo. E algo que muitos não sabem é que usaram um boneco raro do Sonic para fazer essa sketch, e que é a figura do Sonic que foi lançado durante o lançamento do primeiro Sonic Adventure de Dreamcast em 1998 no Japão e 1999 nos Estados Unidos. Sim, um boneco raro foi usado para fazer esse curta, mas o que esse tópico diz é que o Sonic morre no curta, já que a sua figura foi decapitada na vida real, mas eu infelizmente não encontrei nada a respeito sobre isso, tornando-se ainda mais uma lenda urbana do Adult Swim. Regular show marketed as Adult Swim on Hulu. Em 2022, um usuário do Reddit com o nome de Mr. Maxwell compartilhou um post no Reddit dizendo o seguinte: Eu estava assistindo apenas um show e eu notei o logotipo do Adult Swim. Alguém sabe do que se trata? Analisando essa imagem, podemos ver que todos os episódios do desenho estavam classificados como um desenho do Adult Swim. E realmente, em alguns casos, apenas o show poderia ser classificado como sendo um desenho do Adult Swim. Isso é apenas válido para a versão original, já que a versão dublada cortou esses aspectos. O desenho original tinha até alguns palavrões citados na primeira temporada do show. Vou mostrar na tela pra vocês. You pissed me off. Then we have to go get him. But he's gonna be pissed. Oh, man, it's almost 8. We're not gonna find him. Let's just eat it. No. Benson's gonna get pissed, so we shouldn't. Benson's gonna get like that no matter what. Okay. Let's not blame anyone. Now, how in the H are we gonna fix this S? Um dos maiores desejos como fã do Adult Swim é que apenas o show seja refeito com uma dublagem um pouco mais pesada e com cenas sem censura, assim como na versão original. Mas é algo que aparentemente vai ficar só no sonho mesmo. Soul of the Moment.
É um live action misturado com fantoches e animações, criado por Craig Lewis, um dos escritores de As Aventuras de Billy Mandy e A Mansão Foster para Amigos Imaginários. A série estreou em 11 de fevereiro de 2007, descrito como uma terra ultrapatriótica perdida no centro da Terra. A série foi dirigida por Tom Stern e Josh Gardner, que antes participou com Stern na série de televisão Gerard Hankin Wanderlust. A série tem fortes inspirações da televisão dos anos 70, dos programas que passavam no sábado de manhã. A abertura do programa tem como cantor nada mais nada menos do que Trey Parker, um dos fodendos criadores da série mais obscena de todas, South Park, e eu achei isso simplesmente foda. O plot do show foca em Saul, que é inspirado pela pedra inteligente a liderar os homens solteiros, que estão recorrendo a uma votação para eleger um novo rei para o seu povo. Saul é derrotado pelos irmãos Burroughs sem nenhuma dificuldade. Os mesmos perdem para um sem noção chamado John Tamborini, e com o passar da série, Saul é desafiado e ao mesmo tempo faz amizade com os homens topeiros. A série tem ao todo 20 episódios, com um piloto que não foi ao ar, e o plot do piloto é um pouco nojento. Saul encontra-se no centro da Terra, entre homens topeiros e pássaros que vomitam, e o mesmo descobre que os membros do seu grupo, Johnny e o robô, não morreram. O piloto foi lançado no site oficial do Adult Swim, mas foi retirado do ar. Strucker and Hooper. Strucker e Hooper são uma dupla de investigadores privados em Los Angeles que atuam e se vestem como se ainda fosse os anos 70, mesmo que eles se considerem os melhores de sua função, mas são extremamente desprovidos de inteligência no seu trabalho. Strucker se imagina como um mulherengo, mas o mesmo é totalmente impopular e visto como um chauvinista repulsivo, ou seja, um cara que favorece opiniões absurdas a favor de uma ideia ou um país. Em contrapartida, Hooper se considera como uma peça-chave fundamental na solução de crimes e como mestre do disfarce. Na verdade, ele é um nerd ingênuo e todos os seus disfarces são uma completa bosta, uma completa merda. Devido ao seu histórico abismal e às poucas habilidades, os dois homens ganham a vida resolvendo crimes para as pessoas que não possuem condições suficientes para contratar detetives melhores, o que resulta no resultado completo com esses dois imbecis derramando mais sangue, causando mais prejuízo e milhares de dólares em danos materiais. Algo que é comum nessa série. Algo que é comum nessa série é que os produtores colocam referências a mitos e lendas urbanas, como a do controle de mentes e a do Papai Noel, colocando ambos em cenários obscenos e vulgares. A série foi criada por Casper Kelly e Jeffrey J. Olsen em 2006. O animador-chefe da série, Les Happer, divulgou no site da Adult Swim que a série não foi renovada para a segunda temporada e que o final do show ficou com um cliffhanger, uma técnica utilizada para implicitar que um novo show estava por vir. O show estava previsto para ser cancelado em 2008 e uma maratona do Adult Swim só exibiam desenhos cancelados. The X-Tacles. É um spin-off de uma série que foi citada na parte anterior, a série Frisk Dingle. A série tem como foco principal os X-Tacles, o exército privado da Xander Crew. Eles estão sem direção no momento, após o rapto de seu líder, por extraterrestre no final da série Frisk Dingle. Então, os X aceitam missões aleatórias do presidente Stan, o qual retorna depois do fim da primeira série. E a série é bem curta, tendo apenas 2 episódios que foram exibidos no dia 9 de novembro de 2008. E desculpa se ficou muito curta, que não tem muita coisa para adicionar. Então, vamos adiante. Three Buzzy Debras. Confesso que essa é uma das séries que mais quero assistir, pois eu achei ela bem interessante. Temos como personagens principais Debra e Ball, A Debra, né? que são 3 donas de casa perturbadas que vivem na afluente cidade suburbana de Lemon Curd. Antes de se tornar uma série, ela era apenas uma peça teatral, criada e protagonizada por Mitra Jones, Sandy Rooney e Alicia Stone, as 3 protagonistas da série. Futuramente se estendeu para se tornar uma websérie. Em 8 de maio de 2018, a Adult Swim anunciou que havia encomendado um piloto para o programa, escrito por Sandy Rooney e dirigido por Anna Docouza. Em 12 de fevereiro de 2020 foi anunciado que a série estrearia no dia 29 do próximo mês. Os criadores citaram que tiveram influência de outros shows durante a produção, como Bob Esponja e Looney Tunes. Então, no dia 31 de maio de 2020 foi anunciado que o show foi renovado para uma segunda e última temporada, que só estrearia 2 anos depois, no dia 26 de julho. E não, o show não vai voltar para ter uma terceira temporada, o que sinceramente é uma pena, pois parece ser um show bem interessante e divertido de assistir. Tick-Town. Sem sombra de dúvidas, uma das séries mais esquisitas do canal. Sério, mano, olha essa porra de animação. Ainda lá no dia 14 de janeiro de 2019, a série é baseada nos personagens principais de um curta-metragem independente, criado por Andrew Coley, Benjamin Martin e Zach Wallenfang, com o nome de O Começo de Tick-Town. Eles produziram a série com seu próprio estúdio, com o nome de Baby Hammond Productions. E que logo bizarro do caralho, hein? Puta que pariu. Não é à toa que ela entrou na wiki de logos bizarros. O plot do show consiste em um mundo medieval. Tick-Town é um aventureiro com uma tendência para o drama excessivo e uma obsessão bizarra e assassina por missões. Ele vive no surreal reino medieval de Propécia, governado pela monarca gêmea de 2 cabeças chamada de Rainha Rei, acompanhada de seu efeminado filho chamado de Homem-Criança. Ao longo desse iceberg é notável que os produtores do Adult Swim não possuem ideias boas para nomes de personagens. O príncipe Lavanda e pelo seu assistente, o Comando ou Mattis, que é frequentemente desiludido. Juntamente ao seu fiel e dispensável companheiro Help, Tick-Town aceita tarefas e missões que o levam a vários locais de Propécia, onde neles ele vai enfrentar uma série de inimigos ao longo da jornada. Uma segunda
temporada foi anunciada em julho de 2019, mas apenas em 13 de agosto de 2020 foi anunciado que a segunda temporada iria ser apenas no dia 14 de setembro. Caralho, que demora da boa só pra anunciar que essa temporada ia vir no próximo mês. Não é à toa que o Adult Swim tem a fama de ser bem lento na produção de séries. E apenas em agosto do próximo ano, o criador da série anunciou que o Adult Swim cancelou a série depois de 2 temporadas. E eu acho que foi uma boa decisão, já que essa série parece ser horrível. Tim and Eric, Billion Dollar Movie. Ora, se não são a dupla que domina praticamente metade do Adult Swim. Trata-se de um filme de 2012, da dupla de comediantes Tim e Eric, como diz o nome do tópico. O filme mostra que Tim e Eric são dois cineastas que receberam um orçamento de $1 bilhão para fazer um filme onde a estrela principal seria nada mais nada menos do que Johnny Depp, ou Jack Sparrow, se preferir. O filme seria intitulado de Bonjour Diamond Jim, baseado no poema do personal shopper e guru espiritual Jim Joy Kelly. Os fundos são fornecidos pelo poderoso Tim Scalangano Não sei muito pronunciar esse nome. e pela Scalang Corporation, só que durante a produção do filme, os dois gastaram todo o dinheiro em reformas caras, almoço de 10 pratos, diamantes reais para o traje de Diamond Jim e um salário semanal de $500 mil para Kelly, e também por contratar um imitador do Johnny Depp, ao invés de ser o ator de verdade. E no final de tudo, o filme é extremamente curto, contendo apenas míseros 3 minutos de duração. Então os executivos da empresa Shulang ficaram extremamente putos por terem recebido um filme que não era comerciável. Então a dupla fica responsável por pagar os $1 bilhão, no qual eles ficam confinados, e evita a ameaça de irem para a prisão ou serem caçados pela empresa. Resumindo, o filme é basicamente uma história onde a dupla fica devendo e fazem praticamente de tudo para conseguir o dinheiro para pagar essa dívida. O filme foi um fracasso de bilheteria e de crítica. Só para eu ter uma pequena noção do quão ruim foi o filme, o orçamento para produzir o filme foi de $3 milhões e a bilheteria rendeu apenas $200 mil de bilheteria. E para finalizar, o site de reviews de filmes Rotten Tomatoes classificou esse filme como podre, e o filme recebeu a nota de 4.26/10 do site. Tropical Cocktails. Como o nome já entrega, é uma série que é um compilado de histórias de policiais tropicais, criado por Jim Hoskin e Toby Harvard. A série gira em torno de 2 policiais urbanos cansados, K-Mon Primetime Wilmot e Demetrius Mitch Frakes, que se mudaram para uma pequena cidade local sem nome para poder descansar após uma longa carreira, mas logo eles descobrem que o lugar onde eles estavam era tudo, menos um lugar relaxante. A série foi produzida pela Alive and Kiki. Só o Adult Swim pra ter empresas com o nome desses. O nome deles é literalmente vivendo e chutando, mano. A série teve uma duração de 10 episódios, sendo mais uma das 300 séries canceladas do blog. E passando pra lembrar que esse áudio foi regravado, já que o antigo eu consegui ter a proeza de perder ele. Uau, galera! E repetir as últimas palavras, socorro, eu não tô aguentando mais, esse vídeo tá tão longo, eu não consigo terminar ele, socorro! Camada 6. O fim do iceberg. Bob's Burger was originally pitched to S. Não, a série não foi originalmente exibida no Adult Swim. A série foi exibida primeiro na Fox, em 9 de janeiro de 2011, enquanto a Adult Swim só comprou os direitos do desenho em 2013. Mas para não deixar esse tópico vazio, vou adicionar um fato esse, que não está na imagem original. E se eu te disser que o desenho mais popular da Nickelodeon, o Bob Esponja, teria originalmente uma versão adulta, você iria acreditar? A resposta provavelmente seria não. Mas sim, isso já foi debatido. Os executivos do canal de televisão Spike, responsável por exibir a versão adulta do desenho Ren e Stimpy, abordaram Steven Hillenburg para criar uma versão de Bob Esponja para um público mais maduro. Porém, o mesmo ficou puto e recusou a proposta, mesmo se a palavra final fosse da Nick. Então, teoricamente, sim, Bob Esponja poderia estar sendo exibido no Adult Swim. Se Stephen tivesse aceitado a proposta, é claro. Canceled Team Fortress 2 Show. Sim, um dos jogos mais memoráveis da Valve, atrás de Counter Strike, iria ter um programa para o Adult Swim, mas infelizmente esse projeto não foi pra frente devido a inúmeros fatores. O show estava sendo desenvolvido entre 2012 e 2013, mas por conta da dificuldade da Valve de entregar projetos no prazo, aceitar a mudança do show e não seguir orientações, o projeto teve que ser atrasado, resultando no fim do mesmo, já que as duas empresas simplesmente não conseguiam cooperar juntas. A Valve não entregando nada no prazo, mas nem tudo era só merda, já que o jogo chegou ao Adult Swim, entre aspas, devido à adição de chapéus do Robot Chicken ao jogo Team Fortress 2. Haviam também rumores sobre essa série quando a Adult Swim exibiu um anúncio que era uma fusão entre The Venture Bros, só que no final essa ideia também não foi adiante, com isso se tornando apenas um chapéu no jogo. Esse cancelamento foi uma base de debates e críticas em relação às práticas de desenvolvimento da empresa, onde os usuários relatam estar bem frustrados com a tendência da Valve em cancelar projetos e não cumprir com os prazos nos quais foram confiados. Então sim, a Valve simplesmente fodeu um projeto que podia ser um dos melhores projetos do bloco. Decepção.
Cheyenne Simon and the Fantablazer Unicorn of Sugartown Candy Fuji. Porra, não tinha um nome maior não, porque está curto pra caralho. Coloca logo um nome que preenche a porra da tela inteira, ô. Puta que pariu. Steph era um piloto feito em computação gráfica criado por Dave Willis e Matt Hanger. A série é basicamente uma paródia adulta de um desenho que é bem fofinho, Moranguinho. Olha, até rimou. Porém, não se engane, eles podem ter se inspirado em Moranguinho, mas esse show é bem diferente, com essa princesa vivendo em uma cidade chamada Detroit. Ela entra em Detroit e ajuda a resolver problemas como racismo e gravidez na adolescência. Algo que no Brasil é assustadoramente alto, mas isso não entra em questão aqui. Ela resolve esses problemas com o poder do amor e canções pop para adolescentes. O que definitivamente é um jeito pra se resolver esses problemas, não é? O piloto estava presente na coletânea do Swing the Box, citado na parte 2, parte de uma enquete online intitulada de Big Uber Network Sampling. Então é uma série de alguém que trabalha na Uber? O piloto foi exibido em 29 de março de 2010, no canal americano do Adult Swim. O piloto gira em torno de Emily, uma jovem garota à espera de um bebê, que acaba entrando em uma paixão com seu treinador de softball. A jovem então acaba fugindo de casa, mas ela é acolhida por Cheyenne. Depois de uma visita a Sugartown Candy Fuji e ao Cocaína, um vulcão que solta cocaína, Parece que quanto mais vamos aprofundando esse iceberg, mais visadas as produções ficam. ocorre um time skip, e agora a Emily é uma mãe adolescente que tenta cuidar de seu novo filho. Então Cheyenne a leva à força para uma festa em um unicórnio, e as duas acabam batendo após Cheyenne cegar o seu unicórnio com um cigarro. A batida acaba deixando a jovem mãe inconsciente. O Gumi então chega o mais rápido possível para poder socorrer Cheyenne, exigindo saber o quanto ela havia bebido. Em seguida chamando a polícia para reportar que o unicórnio havia sido roubado. Eu fico imaginando a cara de quem pegou esse piloto achando que seria algo infantil só por ser bem colorido e em computação gráfica, e se deparando com um monte de coisa inapropriada para menores. Imagina a cara de cu dos pais que viram esse piloto. Children's Hospital Billboard Fiasco. Isso foi um problema devido à série Children's Hospital estar sendo divulgada em um outdoor gigantesco em Los Angeles, mas o que muitos não sabem é que lá havia um hospital infantil, o que poderia confundir a cabeça das pessoas que avistassem esse imenso outdoor. Então o hospital teve que dizer que a série de televisão não havia nenhum envolvimento com o hospital da vida real. Isso preocupou a instituição de verdade, pois o público poderia pensar que essa série tem alguma ligação com o hospital, ainda mais com o jeito que o hospital foi feito, com um dos personagens principais estar com a maquiagem de palhaço. Development Meeting. Esse não tem nada demais, são apenas sessões públicas que se realizavam quase todas as quintas às 6 da noite. Qualquer pessoa poderia entrar nessa live, e nessa live as pessoas conversavam com os anfitriões, como qualquer live comum. Mas o interessante disso é que você poderia apresentar suas ideias de shows para o canal. Bastava apenas você enviar materiais para os anfitriões, como animatics e artes oficiais do qual eles queriam apresentar. Os selecionados receberam um feedback da equipe do Adult Swim, que inclui os executivos atuais e antigos do canal, como Mike Lisle e Walter Newman, que ambos participaram da produção do Robot Chicken. E todas as semanas, o participante no qual apresentar a melhor ideia levaria para casa o prêmio de $500, o que é uma proposta muito boa, já que isso daria chance para novos animadores e criadores de shows. As lives estão todas disponíveis no canal do YouTube para quem quiser conferir. Hot Package. Criado, escrito e dirigido por Derek Beckles, esse show é uma paródia a programas de entretenimento de redes como Entertainment Tonight e Access Hollywood. Todas as notícias do programa não passam de apenas imagens encontradas de filmes B, ou seja, filmes que só foram feitos para gerar lucros, esquecidos e programas de televisão de aparência peculiar. O programa é apresentado pelo próprio criador em companhia de Pat O'Brien, Anastasia Ronak e Mark McGrath, e conta com convidados especiais, transformações e segmentos de entrevista. Produzido por Absurd Productions, Abominable Pictures, TV Carnage e, lógico, a própria empresa que tem o Adult Swim, estreando no dia 4 de outubro de 2013. A série é mais uma daquelas que pode ser finalizada rapidamente, com apenas 11 episódios, dividido por 2 temporadas. Jamie at Home. Esse é um dos poucos tópicos onde eu não consigo descrever apenas em palavras, então eu preferi colocar alguns clipes do que se trata disso.
Sinceramente, eu não sei o que caralho acabou de rolar aqui. É tudo tão sem sentido, bizarro, mal animado, é um completo caos. Me lembra as animações de youtuber americano que você provavelmente conhece, o Pantry. Esses cultos fazem parte de uma série do Adult Swim que eu já citei aqui, o Adult Swim Smalls. Porém, com aquele vídeo tem um áudio ruim para caralho. Eu vou explicar aqui novamente. O Small nada mais é que uma imensa collab, onde inúmeros desenhistas e animadores apresentam suas criações. O programa em questão veio de um canal do YouTube que possui o mesmo nome dos curtas. E o último vídeo postado desse canal data de 16 de abril de 2020, completando assim 3 anos sem nenhum novo conteúdo relacionado. A trama da série é algo que você já esperaria ser do Adult Swim, Mostrando assim a menor porra de nexo. onde aqui acompanhamos a vida de Jamie, um adolescente que vive sozinho em uma casa enorme desde que seus pais viajaram para a Índia, os mesmos nunca terem voltado. Como eu disse, uma trama sem o menor caralho de sentido. JJ Village Fairy Tales. E aqui vemos o Adult Swim de novo pegando coisas infantis e as deixando cada vez mais pesadas. O show nada mais é do que uma versão totalmente escrota e distorcida dos clássicos contos de fadas, feitos pelos irmãos Grimm, tais como Cinderela e Branca de Neve. A série estreou em 11 de maio de 2020, contando apenas com 6 episódios. Eu vou dar um pequeno gostinho do que se trata esse show, já que não tem muita coisa para acrescentar aqui. O primeiro episódio da série, chamado como Boy Ponzel, conta a história de um garoto com cabelos longos que é mantido em cárcere privado por uma bruxa malvada. Sendo uma total sátira a Rapunzel, a história já começa bizarra quando uma mulher que não anda tendo dias bons pede para o marido ir pegar umas verduras em um jardim comum para que ela possa ter uma gestação. Então aparece uma mulher misteriosa que faz um trato com esse homem para que ele leve as verduras, porém teria que pagar por ela. Ambos os lados então fecham um trato. O homem então leva para sua mulher, com a mesma ficando ativa, e assim falando sexo com seu marido, que no caso aqui é representado como uma cama flutuando. Então depois de tanto comer essa verdura, a mulher simplesmente gera uma criança comendo vegetais. Algo que você provavelmente deve saber que não funciona. Então a misteriosa mulher aparece esperando ser paga pelo trato, porém a esposa do homem fica desconfiada. No final de tudo, ambos, marido e mulher, são transformados em melancia, e no final sendo mortos ainda por cima. A criança está nomeada de Boy Ponzel, algo que se adaptando para o nosso português fica em algo como Rapazel. Escuta, cara. Então antes de levar Rapazel, a mulher misteriosa simplesmente pega uma marreta e mata seus pais na frente de seus olhos. Pra quem estiver curioso em acompanhar a série, ela está disponível no Internet Archive, já que o site do Adult Swim não possui mais essa série em seu catálogo. Mas já vou avisando, a série é bem escrota, tendo até momentos bem nojentos que eu mesmo, na hora de pegar informações pra esse roteiro, me senti desconfortável. Sério, é muito nojento. Macbeth with Dinosaurs. Foi um piloto apresentado na Noite de Pilotos do Adult Swim, criado e escrito por Matt Foster e David Whitcomb Campbell. A história do piloto é o seguinte: trata-se de uma história tagomantizante, contada por 4 imbecis cheios de ruídos e, bom, ruídos sem o menor sentido. O jovem Seward, Lady Macbeth, Donna Ben e Fifth Wit não eram amigos no momento, e nem no passado. Agora eles estão juntos pra... Não sei que caralhos, porque a porra do roteiro não explica. Eles sabem que nunca vão chegar em casa, e todos decidem se divertir um pouco antes de serem extintos. E sim, isso se trata de um piloto cancelado que fez parte do Adult Swim Specials. Bom, essa foi a sinopse básica sobre o piloto. Por sorte, eu com o VPN consegui ter acesso ao curta, já que no Brasil ele encontra-se indisponível. E devo admitir, vou dizer que eu genuinamente gostei enquanto assisti. A história, como sempre, é a mais sem sentido de todas. Os 4 amigos ditos anteriormente estão em uma casa, no estado deplorável e dotados de contas para pagar. Eles estão sem rumo, enquanto a casa simplesmente boia em chamas pelo rio. Então eles recebem a visita de um agente do governo, no qual avisa que a grama está um pouco maior do que o permitido. E essa parte eu vou pular porque não tem nada de interessante para acrescentar. Então os 2 personagens principais, que são na verdade pai e filho, Seward e Donald Ben, estão do lado de fora, corrigindo algumas coisas do gramado. Então Seward entra em conflito com o vizinho e diz pra ele não cortar a grama dele, sendo que na verdade era a grama do Seward. Os dois então acabam entrando na porrada, que resulta no vizinho, que é um pai, dando uma puta de uma mordida no braço do Seward, o que mais tarde é revelado ser uma mordida de We're Dead, que se traduzindo fica algo similar a Loop Spy. Então vemos os protagonistas delirando durante a noite, tendo dificuldades para dormir. Então, durante sua crise, o personagem simplesmente se transforma em um homem. Durante a manhã, os amigos reparam que a casa está reparada com energia elétrica, enfim, tudo nos conforme. Então, os 3 amigos notam que foi um homem que fez tudo isso na casa, mas o que eles não sabem é que foi o seu próprio amigo que fez tudo isso. Durante o isolado do episódio acontece uma cena onde a cabeça do homem muda do nada para sua versão anterior, nos revelando que há um jeito de reverter essa situação. Eu não vou contar tudo, porque eu quero que vocês assistam por conta própria e digam o que vocês acham. Estarei disponível na descrição desse vídeo o piloto na íntegra, para aqueles que não conseguem assistir devido ao Adult Swim bloquear esse vídeo no Brasil. Mongol Western Islands.
Criado pelo co-criador de Metalocalypse, o show foca basicamente no imenso mundo das lutas de wrestling, com poros mais íntimos luta livre. A série estreou no dia 23 de janeiro de 2011, e algo que chama atenção é que a série usa animação em flash com CGI. O plot do programa gira em torno da jornada de Rusty pelo mundo da luta livre profissional, após ele se formar de maneira forçada na faculdade. Algo que eu me pergunto como isso é possível, já que você não vai pra faculdade à força. É uma opção. Enfim, foda-se, vamos adiante. Após isso, ele se torna um lutador profissional e trabalha seu próprio caminho através do campeonato de luta livre de West Valley. Ele então é chamado para a Aliança de Luta Livre de Mongo, onde o mesmo tem o objetivo de vingar o seu avô, que há tempos atrás foi traído pelo Brook da Mongo Wrestling Islands. Essa série foi bem curta, já que ela durou apenas uma única temporada com 10 episódios. E não tem muito mais do que adicionar aqui, já que a série não tem muitas informações. Moral Warrior, Abstinence. É uma hostilidade que foi encontrada sobre um episódio do desenho Moral Warrior, que nunca foi exibido no Adult Swim. E como já sabemos, se tem Moral Warrior é um assunto bem pesado, então já tá avisado, se tiver algum tema que lhe dê gatilho, sugiro que pule para o tópico seguinte. O episódio gira em torno de Dowie, o melhor amigo de Warrior, que tenta encontrar sua vocação. O episódio começa com os dois garotos se despedindo do ônibus, onde só tem homens homossexuais. Os garotos então ficam pensando em ideias do que eles podem fazer, mas a maioria das ideias que os garotos propõem só podem ser feitas à luz do sol. Arrow então cogita ir para casa, mas Dowie diz que está muito cedo para os dois irem para casa e que ele não tem ideia do que fazer sozinho em casa. Arrow então pede para ele fazer o que ele mais ama, ajudar as pessoas pela cidade. Dowie então topa a ideia. A cena corredor para uma loja de fantasias sexuais, onde lá o Sr. Fakey oferece um traje sexual de enfermeira para uma enfermeira. Parece até que o filho da puta faz de propósito, mano. Então Dowie aparece e pergunta para ambos se eles precisam de ajuda, o que acaba dando errado, resultando na cliente ir embora devido à má conduta do dono. Então ele fica super putaço com o garoto, mesmo que ele não tenha feito nada. Dowie então encontra um local onde ele pensa que tem inúmeras pessoas que precisam de ajuda, mas no fim só aparece um policial dando um encontro extraconjugal que Dowie acaba estragando, e o policial fica puto expulsando o jovem a tiros. Porra, pra que isso? O garoto acaba batendo em uma van de sorvete durante a fuga, e tem uma ideia de ajudar o dono da van a vender os seus sorvetes, mas ele percebe que o dono está fora por um tempo. E sim, se você entende inglês, você sabe o que está escrito nessa placa, e eu me recuso em dizer o que está escrito nessa placa. Só vamos adiante. O garoto então vai até a casa do sorveteiro, onde o mesmo está querendo realizar atos, no qual eu novamente me recuso a dizer o que é. Sério, não vale a pena nem pra mim. O garoto então chega em sua casa e interrompe um momento íntimo dos próprios pais, o que acaba emputecendo o pai. O garoto então não tem nem o que dizer e acaba se sentindo bem mal por ter atrapalhado tudo. O pai recomenda que o filho vá fazer algum serviço, e o serviço que ele encomenda é trabalhar para um fazendeiro em um fucking cemitério. E tudo isso para poder deixar os pais dele terem um momento íntimo. Sério, esse episódio parece ser basicamente uma tortura psicológica pro garoto. Agora indo pra parte mais importante do episódio. O Dowie, ele decide virar uma espécie de super-herói, onde ele começa a interromper todos os momentos românticos de todos os casais da cidade, até que em um momento o garoto é pego por tentar interromper um policial. Então, surpresa! Dowie, depois de ser descoberto, virou manchete de jornal. A diretora do colégio, no qual teve a ideia de Dowie ser um estraga-prazeres dos casais da cidade, tenta acalmar o garoto, depois dele ser proibido pela polícia de usar uma máscara pra sempre. Então a cena corta para algumas crianças vestindo suas fantasias. Pelo estético, eu acredito ser fantasia de Halloween. Dowie então encontra Oreo no meio dessas crianças, o qual está vestido de fé cega. Oreo então pergunta ao seu amigo o que ele está vestindo para essa festa, e Dowie diz que não tem nenhuma fantasia para aquela noite. Então Dowie relata que ele é o único garoto da cidade inteira de Moralton que está proibido de usar uma máscara, devido a ele ser o estraga-prazeres de lá. Os dois garotos então começam a conversar sobre gentileza. Dowie explica que isso estará no sangue dele para sempre. Ele sempre sente a quilômetros de distância o cheiro de quem faz amor, e que não importa o sentimento que as pessoas sentem umas pelas outras, tudo vai ficar sujo de qualquer jeito. Orton explica que a gentileza não é um ponto muito forte daquela cidade, e quando ela aparece, parece ser algo muito não natural. Ou seja, as pessoas quando são gentis naquele lugar, na verdade querem fazer coisas ruins. Esse fator faz com que ser gentil na cidade pareça algo sujo. E depois desse diálogo profundo, Dowie pergunta se Orton pode brincar com ele. Orton, por outro lado, diz que está ficando tarde. Dowie então fica meio deprimido, já que ele não teria o seu melhor amigo para brincar. Então Dowie pergunta se eles poderiam ver a hora do relógio, do sol que o Orton tem. E os dois garotos entram de acordo. E assim termina o episódio. Os dois garotos andando ao pôr do sol, dando gargalhadas. A mensagem que esse episódio passa é bem importante. Mesmo que tudo ao redor do garoto seja uma merda, ele ainda tem a sua inocência. Enxerga a vida de uma forma positiva. Então, mesmo que tudo ao seu redor esteja péssimo, sempre sorria. Não deixe um ser tejuoso e chato nascer dentro de vocês. Sempre sorria, independente das adversidades da vida. E mesmo com os temas que me deixaram desconfortável durante o consumo do episódio, eu achei esse episódio muito bom. Mostly for Millennials.
A grosso modo é uma série que faz sátiras com pessoas da geração milênio, criada e dirigida por Derek Beckles e, pasmem, Eric Andre. O show foi produzido pela Factor Productions, que é uma divisão do Cartoon Network. A série foi extremamente curta, durando apenas 4 semanas, e contendo 2 episódios a cada semana. E não tem muito o que dizer, já que essas séries das camadas mais profundas do iceberg não possuem muitas informações sobre. Mere Neighbors House. É um especial de TV que faz uma paródia da série A Vizinhança de Mr. Rogers, que se trata de um show infantil lançado em 1968. A série paródia estreou no Adult Swim no dia 2 de dezembro de 2016 e foi criada por Brian Husky, Jason Mantzoukas e Jesse Falcon. O show é uma mistura de live action com fantoches criados pela Viva La Puppet, similar a inúmeros programas infantis como Lazy Tal e Cocoricó. Mas ao invés de ser um fantoche fofo, o fantoche do garoto, na minha opinião, é bem bizarro. Feio pra caralho, mano. Essa série só teve incríveis 2 episódios. A premissa do show se trata de um show de televisão que se passa em Neighbor Town e na mente de Jim, paciente mental que não fala uma única palavra há 7 fodendos anos. Bem, é apenas isso. Não tem muito o que dizer dessa série, já que as informações delas são bem escassas. Felswick on Adult Swim Canada. Antes de começar esse tópico, eu vou dar um leve resumo do que se trata esse show. Felswick é um show redirecionado para crianças e adolescentes que ia ao ar no canal da Nickelodeon entre os anos de 2000 a 2002. O show mostra um garoto chamado Felswick Eggert, um garoto de 13 anos que usa cadeiras de rodas e tenta viver uma vida normal. Bom, agora que eu já expliquei a série, vamos à explicação do tópico. Essa série simplesmente foi ao ar no Adult Swim no Canadá. O mais alto de tudo, com uma classificação TV-14, que esse desenho aparentemente não tem nada demais. E vai estar aparecendo na tela uma imagem comprovando esse tópico. Sério, como esse show recebeu banco 14 como classificação, sendo que os Estados Unidos o show é pra crianças de 7 anos. Snake and Bacon. É um quadrinho episódio piloto criado pelo cartunista e ilustrador americano Michael Kirkman, ou seu pseudônimo P. Reeve. Os personagens do desenho são uma paródia de duplas de comediantes populares, como Seth Rogen, Infame criador da festa da salsicha. e James Franco. Os personagens são compostos por uma cobra e uma fatia de bacon, junto também dos dois personagens presentes, que são chamados de Promoter Criminal, e o que na minha opinião é o nome mais aleatório de personagem, um homem com cueca na cabeça. E o diálogo entre os personagens principais vai de apenas simples assobios até conversas com inúmeras conotações sexuais. O piloto se chama Quer ver uma cena de um crime? Os personagens principais, após serem acordados por uma fada verde, visitam a cena de um crime de um assassinato, onde mais tarde um detetive mostra para os dois todas as evidências que foram coletadas pela polícia. Depois de analisar as evidências, a cobra descobre que o assassino está escondido debaixo de um centavo. Porra, melhor lugar pra vocês se esconderem. A cobra e o bacon então são ordenados a atacar o assassino, onde o mesmo parece admirá-lo. Depois de um tempo, o promotor público parabeniza os dois pela conquista, e foi nesse momento que a cobra percebeu que o promotor estava passando por cima deles e o espionando esse tempo todo. O criador do desenho já era bem experiente no ramo, já que ele escreveu até pra fucking DC Comics, mano. E ele também era conhecido por seu humor absurdo e a capacidade de vender ideias absurdas do jeito mais sério possível. Soul Quest Overdrive. Trata-se de outro spin-off da série Aqua Teen Hunger Force, já que foi criado pelos criadores originais da série. A série é de todos de 4 equipamentos esportivos antropomórficos: o Mick, o Washburn, o Perth e a Tammy. Os 4 moram juntos numa casa móvel, os 4 são evangélicos assumidos, mas também são viciados em drogas e são hedonistas, que é uma pessoa que faz de tudo para saciar os seus prazeres. E todos eles possuem comportamentos extremamente impulsivos e destrutivos. Agora, vamos aos personagens. Perth, pino de boliche que é bem impulsivo. Mortimer, uma luva de beisebol que parece ser o mais equilibrado do grupo, ou seja, aquele que não se envolve em tantos problemas. Tammy, uma bola de basquete que apresenta ser muito maltratada, a mais zoada do grupo. E Nick, uma emergência selvagem bola de futebol oriunda da escola. Esses personagens surgiram no episódio da quinta temporada de Aqua Teen, intitulado como Bible Fruit, ou Fruto da Bíblia em português, que foi transmitido no dia 23 de março de 2008. O episódio apresenta praticamente todos os personagens principais do spin-off. Os personagens eram originalmente frutas antropomórficas. Puta que pariu, os criadores desse show tem um tesão de frutas antropomórficas, já que são trocentas séries deles que giram em todos os personagens desse estilo. Os personagens depois foram totalmente reformulados por esse spin-off, mantendo o nome e uma personalidade semelhante ao original. As vozes dos personagens são as mesmas do spin-off. Nick não teve mais participação nem no episódio piloto da série e nem no episódio original. O Adult Swim então pediu para o dublador do personagem interpretar pela primeira vez, o qual o mesmo pôs um forte sotaque escocês no personagem, mesmo que o dublador original seja canadense, não faria isso conseguir na vida real. O segundo episódio da série, titulado como Refeição sobre Rodas, foi lançado online no início de 2010. Em uma votação online, os espectadores assistiam a pilotos e decidiam qual era o melhor para ver uma série. A série acabou perdendo para um piloto que já citamos aqui anteriormente, o piloto de Cheyenne Cinnamon, que foi ao ar em 29 de março de 2010. Mas houve uma reviravolta, pois diferente de Cheyenne, Soul Quest Overdrive recebeu uma série própria. Os 4 primeiros episódios da série foram exibidos no dia 24 de maio de 2011, em um quadro que era exibido nas noites de quinta-feira, chamado Denver Theater, o qual mesmo não se encontra mais disponível. Um dos episódios que vieram no pacote era o segundo episódio que foi exibido online naquela votação. Após isso, nenhum outro episódio novo da série foi exibido, contendo inclusive 2 episódios e um piloto que nunca foram exibidos em nenhum lugar, tornando-se assim
uma lost media. Sunny Pants was originally pitched to S. Sunny Pants era um programa do Cartoon Network que foi criado por Craig Seven Gordon e Stuart Hill. O programa mostrava inúmeros curtas animados em diversos estilos de animação, como CGI, desenho à mão e animação em flash. E por mais que alguns animadores tenham o estilo de arte de shows do Adult Swim, ele não foi feito para esse bloco, e isso foi apenas um rumor. Creio eu que esse rumor foi criado por causa dos estilos bizarros de animação, até a abertura do show parecer algo do Adult Swim. Vou deixar na tela para vocês verem. O show teve uma vida bem curta no canal, durando apenas 4 semanas, do dia 2 de outubro de 2005 até o dia 30. Supermansion was originally pitched to S. Diferente do tópico anterior, esse show originalmente foi sim feito para o Adult Swim, com seu nome originalmente sendo Ubermansion. A série foi exibida como um piloto de 12 pilotos juntamente com outros 2 pilotos de desenhos que já citei aqui, o King Star King e o Mr. Pickles. Todos os 3 receberam a aprovação dos executivos e foram lá no dia 25 de agosto de 2013, mas por razões desconhecidas, o show foi movido para Crackle, que era um serviço de streaming da Sony lançado em 2004, mas teve seu nome trocado para Crackle após ser comprado pela mesma em 2006. A série agora se chamava Supermansion ao invés do nome original. O show era feito em animação stop motion e era produzido por uma empresa que é bem conhecida nesse ramo de animação, a Stupid Monkey, juntamente da Stupid Buddy Studios. Sim, a mesma empresa que trabalhou em Robot Chicken. A premissa do show nos mostra um grupo de super-heróis chamado de Liga da Liberdade, que é liderado por um super-herói velho chamado Titânio Rex e sua base chamada de Supermansão, na cidade fictícia de Storm City. Rex e seus colegas super-heróis, Black Sergeant, American Ranger, Jubot, Coach e Brad, lutam para manter sua equipe relevante. Eles recebem ocasionalmente a visita do Sargento Agony e lutam contra uma variedade de vilões como o Dr. Diesel e a filha de Rex, Lex Lightning. A série teve 3 temporadas, totalizando 46 episódios, com 5 deles sendo especiais. O primeiro episódio do show foi exibido no dia 1º de janeiro de 2017, no Adult Swim. DVDs do show também foram lançados, o primeiro sendo lançado em 11 de outubro de 2016 e o da segunda temporada sendo lançado em 12 de setembro de 2018, somente na Austrália. A reação da série foi péssima, já que os críticos do Rotten Tomatoes avaliaram a primeira temporada com 40%, com a nota do show sendo um 5.8/10, baseando na avaliação de 5 reviews. A série está disponível no Freevee, Não esse, por mais que eu sinta saudade dele. mas sim esse, que é um serviço on demand da Amazon. Similar temos aqui no Brasil com o Telecine On Demand, que aliás eu comprava filmes para assistir lá. Eu lembro que eu vi o último filme do Dog Skills por lá, bons tempos. A série também estava disponível no Amazon Prime, porém não está mais por lá. Reduced Shop Pop Opera X Song é uma música cancelada da série de cultas Shop, a Pop Opera, do quadro Adult Swim Smalls. A música abordava uma dúvida que muitas pessoas possuem: quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? A música foi criada para mostrar para Adult Swim o potencial do show, para que ele possa ser aprovado pela empresa. Depois da aprovação, um certo episódio para essa série seria feito, mas isso nunca acabou acontecendo, mesmo que a música do ovo tinha sido postada no Patreon em 23 de janeiro de 2019, exatamente um mês e meio antes da estreia de Shop. A comunidade acredita que o episódio não foi feito devido à música não ter uma lição por trás dela, diferente das anteriores, sendo mais um paradoxo do que uma lição. Eu não vou poder mostrar a música aqui, pois não há um resquício dela pela web, apenas um Patreon do criador, no qual eu não posso pagar. Eu sei, é bem frustrante. You Want Love é uma série de televisão que faz uma paródia a infomercials de autoajuda, que são comerciais que promovem algum produto que possa ajudar a melhorar a vida das pessoas. O programa foi produzido pela Amiable Pictures. A série foi exibida originalmente no dia 5 de novembro de 2012 ao dia 2 de dezembro de 2013, totalizando 8 episódios, divididos em 2 temporadas. A série inteira foi exibida durante o horário dos infomercials, às 4 da manhã, com parte do David Churcher. A crítica ao show, com muitos elogiando a performance do apresentador do programa, Michael Ian Black, com a tal performance feita ao vivo em 2014, também foi bem recebida. Cada episódio do programa era feito em formato de disco, consistindo em 27 discos. O programa apresenta Black como apresentador, Randall Tree Mandel, um guru de autoajuda que é totalmente cego e obcecado por voleibol, e sua mulher, Pam Manderson. Os dois pretendem ajudar as pessoas com seus métodos bizarros e complicados. Os críticos elogiaram a sátira, gurus americanos de autoajuda, conforme mostrado por seu racismo casual e apropriação cultural de rituais estrangeiros. Young Person's Guide to Story
É uma série que cria uma releitura totalmente distorcida e absurda de eventos históricos que levaram à criação do continente americano. A série acompanha 3 personagens principais, que são figuras históricas americanas. Entre eles temos Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e Alexander Hamilton. Os 3 vivem em um período onde a criação dos Estados Unidos ainda estava em andamento. A série também faz cobertura de eventos históricos de forma satírica, como a redação da Declaração de Independência e a escolha do Grande Selo da América. Com certeza é uma série que eu recomendaria para o meu professor de história. This concludes our broadcast day. Thanks for watching Adult Swim.